Voltou aqui a conexão. Estamos ao vivo novamente e pronto para a gente dar início à nossa série aí, para a gente falar sobre os vilões que têm matado literalmente o lucro das lojas de materiais de construção. Então, sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Já estamos de volta aqui. Hoje a nossa conversa vai ser sobre 5 vilões que matam o lucro do material de construção. Eu queria ouvir, a ideia é que a gente consiga conversar hoje um pouco sobre a dinâmica da loja de materiais de construção e criar esse cenário, né? Esse tema é muito sugestivo. Eu fiz algumas pesquisas sobre a dinâmica de lucratividade e muitas pessoas basicamente não sabiam o seu lucro ou não conseguiam apurar, não sabiam as suas margens. E a ideia aqui é hoje a gente conseguir entender o porquê que muitas das lojas de materiais de construção hoje têm basicamente sofrido com essa dinâmica de não saber o lucro, não conseguir entender aquilo que realmente suga o caixa da sua empresa. Então, bora lá, tá? Que a ideia é que a gente faça um bate-papo aqui no Zoom e a gente consiga, no final aqui, a gente trocar, conversar. Seja bem-vinda aí, Rafaela, Rafael, e a gente construir essa conversa sadia aqui, tá? E eu gosto sempre de ambientar e trazer o contexto, né? Quem é o Edson, né? Quem vai conduzir esse workshop, né? Eu sou especialista de gestão de baterias de materiais de construção, fundador do ecossistema da EDS. Né? Há 19 anos eu atuo no segmento de materiais de construção, mais de 2.000 horas, 2.800 horas de conteúdo, de treinamento presencial. Já rodei mais de 45 municípios atuando literalmente com treinamento. Hoje a gente atende a nível Brasil, são mais de 15 estados que a gente atende. Por formação aí tem a parte de controladoria, auditoria e finanças pela FGV, né? Falando de tecnologia, uma tecnologia aplicada aí, né, há mais de 20 anos, uma empresa de software há 14 anos. Então, desde palestras e masterminds, mentorias, treinamentos pelo Brasil. Então, você está em boas mãos. Espero que você apreenda aqui muita coisa e a gente consiga se desenvolver, tá? Eu gosto sempre de dizer que, ao longo desses 19 anos, eu já vi empresas faturando milhões e no final do mês, sem dinheiro no caixa. Então, esse é um grande cenário, tá? E, de repente, você está olhando para a sua loja hoje e está falando, ah, Edson, isso está acontecendo comigo hoje. Então, fique até o final dessa aula que você vai conseguir identificar alguns vilões que têm matado o lucro da sua loja, tá? O problema não é venda, é método. Então, se você está com papel e caneta aí, anota, papel e caneta, porque a gente vai trabalhar e eu vou ser o seu mentor durante essa hora aí de conteúdo que a gente vai ter, tá bom? Combinado assim? Então, visão estratégica, base sólida, liderança empresarial, tá? Então, vamos direto ao ponto. Eu sempre gosto de fazer perguntas, né? Se hoje eu estivesse na sua empresa e tivesse acesso ao seu DRE, DRE é o quê? Demonstrativo de resultado de exercício, tá? Ao seu estoque e ao seu fluxo de caixa. Você teria segurança de que está realmente lucrando? Realmente lucrando? A maioria dos empresários de materiais de construção não quebram por falta de venda, quebram por falta de controle. E isso é muito importante porque o TD já dizia, né? Aquilo que não se mede não se pode controlar. E falta muito isso, a dinâmica de controle. E se você já quiser anotando, uma das coisas que eu sempre trago é justamente isso, né? É entender o que faz realmente a sua loja, o seu negócio funcionar para além de você, né? O que realmente te dá segurança de que você está lucrando. Essa pergunta precisa ser respondida para que você consiga trazer clareza sobre os processos que você vivencia no seu dia a dia, tá bom? E aqui eu tenho
uma, uma assim, eu gosto de trazer a palavra diagnóstico, né? Os 5 vilões do lucro, tá? Se eu fosse colocar aqui identificar os inimigos invisíveis do seu negócio. A ideia é que a gente consiga decifrar isso aqui hoje, tá? Trazer luz sobre isso. Duas coisas que eu busco aqui é trazer clareza e direção para você aqui hoje, tá bom? Então, uma das coisas que acontece muito é margem ilusória, estoque parado, precificação emocional, falta de indicadores, empresa dependente do dono. Então, esses 5 vilões a gente vai discorrer ao longo dessa nossa conversa aqui nesse workshop, tá bom? Então, se tiver dúvida, pode aí, tem uma opção aqui para você levantar a mão, para você colocar a sua mão, fazer alguma pergunta e a gente vai discorrendo ao longo desse tema aí, tá bom? E aí, nada mais justo do que a gente começar com margem. Margem ilusória, tá? O que que é isso, Edson? E sempre quando a gente está com as nossas consultorias e mentorias, a gente sempre aborda essa questão de margem. Uma das primeiras coisas que a gente começa a mexer é justamente entender a margem. E aí um dos pontos é despesas fixas não rateadas, ou seja, não tem clareza das despesas fixas. As despesas fixas elas ficam misturadas. Então, o que que é interessante a gente traduzir aqui? Muito se há essa dúvida: despesas fixas, despesas variáveis, custo fixo e custo variável. Então, por exemplo, o varejo como um todo, ele tem um custo de estoque, o custo de mercadoria vendida, que a gente chama de CMV. Então, você tem um custo de mercadoria vendida. E você tem um imposto que também está correlacionado à venda. E você tem a parte de despesas, os custos variáveis, que é a comissão de vendedor e alguns outros quesitos. Mas despesas fixas, muitas vezes, não fica claro o que que realmente você pode fazer e vai fazer para o seu negócio. Então, trazer luz sobre isso é fundamental. Anota aí, tá? É trazer luz. Se você não tem clareza das suas despesas, a sua precificação, ela começa ali olhando para essa margem. Qual é a margem que o meu negócio gera? Muitas pessoas me responderam assim: 50%, 60%, 30%. Às vezes confunde margem bruta com margem líquida, né? Então, olhar para isso, às vezes eu tenho lá, Edson, aparece no meu sistema é, 30, 40% de margem, mas você consegue considerar o seu desconto mal estruturado? Eu posso trazer aqui alguns pontos aqui que pode trazer aqui mais clareza sobre isso, que é qual é a política de desconto? Como é que você considera? Eu tenho um mentorado de Minas que a gente trabalhou essa parte de desconto. Era cultural na cidade, por exemplo, dar 20% de desconto. E isso aqui é um exemplo real, tá? 20% de desconto. E um dos pontos fundamentais era que ele não sabia por que dava desconto. Então eu falei, então tá bom, o problema não é o desconto, o problema é o desconto mal estruturado. Então tá bom, vamos lá. E aí começamos a estruturar desconto. E aí eu falei, olha, os produtos de solução, que são produtos que só você tem na sua cidade, e aqui fica um grande ouro para você, tá? Se você tem loja e você mapeou só, às vezes até cidade pequena, quais são os produtos que só minha loja tem? E aí, quando só a sua loja tem, esse produto deixa de ser um produto qualquer, ele passa a ser um produto de solução. Tanto é que até o seu fornecedor ou o seu concorrente diz, vai lá na loja de tal que eles têm. Ou seja, você deixou de ser uma loja Y para ser uma loja de solução. E o produto de solução precisa ser precificado à altura. E aí eu vou dar um exemplo aqui de uma caixa de esgoto da Forte Leve, que é uns R$ 500, e o cliente dava 20% de desconto. Só que ele era o único na cidade que tinha, e basicamente aquele produto era um produto de solução. Ele pagou o preço para ter aquele produto no estoque, e basicamente ele não deu desconto ali. E aí o que aconteceu? Ele não deu desconto. E basicamente, por a gente calcular o desconto mal estruturado que ele estava dando,
ele economizou R$ 500 só de ajustar isso, porque ele vendeu 5 caixas, dava 2.500, e aí basicamente ele vendeu por 2.500 porque ele não deu desconto, que era um produto de solução e tudo mais. Ele resolveu o problema do cliente, o cliente saiu feliz e a margem dele foi preservada. Então anota a primeira lição grandiosa. Eu preciso preservar a minha margem real. Sair da margem ilusória. Ou seja, eu tenho uma margem, eu acho que eu ganho isso. Então, eu sempre trago a expressão de que o achismo ela é o grande sinal de amadorismo na gestão. Então, se você não tem isso mapeado, isso é fundamental para te dar clareza, tá? E aí tem uma frase clássica, né? Faturamento paga boleto, margem paga lucro. Se você quiser anotar aí, tá? Faturamento paga boleto, margem paga lucro. Essa é uma grande, grande sacada para você que é dono de loja de material de construção. Ou seja, entender isso. E o outro ponto é o quê? Margem ilusória é a questão dos impostos. E até mesmo despesas fixas, por exemplo, de taxa de cartão, que às vezes não está claro para você que você está pagando essa taxa toda, né? E aí isso acaba deixando ilusório o processo. Então, saber calcular o seu imposto, vou dar um exemplo aqui. Já não foi inúmeras vezes que eu peguei clientes que, que basicamente tinham bitributação em produtos de substituição tributária. E talvez você tenha isso hoje ainda na sua loja. Ou seja, bitributando, comprei com substituição tributária. Eu lembro de um caso de impostos mal calculados de um cliente que vendia 3 carretas de cimento por mês e o imposto dele, ele botava como 00, tributado integralmente. Ou seja, além de pagar na entrada com substituição tributária, ele também pagava na saída. Ou seja, vale a pena fazer uma auditoria, vale a pena fazer uma varredura para que você não caia nessa margem ilusória. Então, fazendo esse recap aqui, despesas fixas, impostos mal calculados, descontos mais mal estruturados, isso tudo acaba fazendo a sua loja faturar, talvez, mas não gera margem, ou seja, margem que pague o lucro. É exatamente isso aqui. Então, isso aqui é um dos vilões que tem massacrado os lucros das empresas de materiais de construção. Que fique claro que isso aqui acaba sendo um ponto de virada em muitas empresas. Eu lembro que, eu, que eu fiz uma análise de um cliente que ele estava com uma margem de uma categoria muito baixo. Eu falei, essa margem está errada, tem alguma coisa. E a gente começou a investigar, era justamente de não conseguir diagnosticar os custos exatos daquilo que ele operava. Então a gente começou a trazer clareza sobre isso, ele começou a ajustar as suas margens e aplicou lá aquilo que a gente chama, aí é só para quem está dentro da mentoria, que é a estratégia dos centavos. É a primeira coisa que a gente realiza quando a gente entra numa empresa para fazer consultoria, é justamente isso, a estratégia dos centavos. Tem muita coisa mal resolvida com a parte de margem e a gente consegue identificar com a nossa metodologia de forma muito prática. Então, isso aqui é muito, muito claro para mim e a ideia é que seja claro para você também de que isso aqui está sugando o seu lucro, tá? Bora lá. E aí, outro ponto aqui fundamental, e eu acredito que vale a pena você observar aqui também, que é o quê? Estoque parado. A gente tinha uma máxima, né, que estoque parado era dinheiro e tudo mais. Não com a Selic a 15%. Ou seja, eu aprendi com o Ricardo Amorim há muito tempo sobre essa questão de ajustar a vela. O vento mudou, eu preciso ajustar a vela. Então, estoque parado, muitos aqui, aí eu vou fazer essa pergunta. Quem aqui sabe quanto que custa a armazenagem do seu estoque? Quantos aqui têm noção, clareza do custo de ocupação de estoque dentro do seu depósito, dentro da sua loja? Poucos têm. Entender isso ajuda muito no lucro. Por quê? Você começa a trabalhar isso de forma muito clara, né? Estoque parado é lucro enterrado. Se a gente puder botar essa frase aqui
no outdoor, né? Estoque parado é lucro enterrado. Por quê? Capital imobilizado sem retorno, produto encalhado acumulando risco, giro de estoque baixo. Ou seja, às vezes eu acabo comprando de forma errônea, porque eu acabo comprando um produto de curva C, achando que esse produto vai vender porque eu comprei mais barato. É aqui, ó. Eu não faço nem ideia. É exatamente isso. Eu preciso fazer o cálculo. Existe uma matemática para fazer o custo de ocupação. Ou seja, às vezes, muitos lojistas têm alugam depósitos para guardar os seus produtos porque diz que na loja não tem espaço, né? Só que não faz o custo do metro quadrado que ele alugou sobre os produtos que estão lá. Exemplo, só para você ter uma noção, a gente fez um cálculo para um cliente, ele pagava um depósito só para guardar piso. E aí ele tinha lá 300, dezenas de pisos lá, e ele não sabia o quanto. Eu perguntei assim, quanto esse estoque tem tempo, esse estoque está parado? Tá parado uns 2 anos. Eu falei, mas qual a intervenção que você fez referente a isso? E aí a pessoa falou, nunca fiz nada, eu deixei guardado lá. Eu falei, então tá. Ou seja, se eu deixei guardado, simplesmente porque é, eu tinha que guardar, não fiz nenhuma ação, não fiz nenhuma direção clara, e aí é interessante, todo estoque de baixo giro precisa ter um plano de ação. Anota isso. Todo giro de estoque baixo precisa ter um plano de ação claro. Porque é exatamente isso, porque a mercadoria precisa girar, porque o CMV ele acumula. Então, e aí muitas das vezes a gente não percebe isso, que é silencioso. Produto encalhado, ele acumula, né, custo. E custo está diretamente ligado à sua margem. À sua margem de contribuição, à sua margem daquilo que realmente fica para o negócio no final. Então, a gente fez um cálculo muito interessante para um cliente, que a gente chegou num cálculo estratosférico acerca do seu estoque. E aí a gente começou a calcular, trazer luz sobre isso, e ele falou, poxa, Edson, eu preciso fazer alguma ação referente a isso. E é exatamente isso. É criar em você aqui é, a, o, o ponto para você olhar para isso e dizer o seguinte, eu não sei quanto custa a armazenagem do meu estoque. Eu não sei quanto que eu preciso manter desse estoque para ser um estoque saudável, porque chega no momento onde ele passa um valor que ele deixa de ser um acúmulo estratégico para ser um acúmulo de custo. Está conseguindo entender? E custo tira margem. E custo faz você realmente enterrar o seu lucro. Então, ficar claro para isso vai ser fundamental para vocês que estão aqui no workshop, é exatamente isso. Ou seja, é colocar isso dentro de um cenário, e aí você tem, dentro do sistema, por exemplo, a importância do estoque mínimo, estoque máximo, de você colocar clareza para isso, estoque mínimo, estoque máximo, de conseguir olhar para isso de forma muito clara para essa parte do seu negócio que muitas das vezes está lá. Eu só vou comprando, né? E acaba não analisando alguns pontos que a gente vai trazer aqui para frente. Então, olhar para isso com muita clareza, com muita cirurgia, com muita seriedade do ponto de vista de que isso é um pilar. E aí eu vou dizer para vocês que muitas pessoas não têm essa clareza, mas gestão de custo no estoque, ou gestão de custo no varejo é estoque. Grava isso. Gestão, gestão de custo no varejo de materiais de construção é estoque. Se você não tem uma clareza do seu estoque, você não está fazendo gestão de custo na sua loja. E às vezes a primeira ação que eu faço é cortar o marketing, é cortar qualquer outra coisa, menos olhar para uma característica tão importante que é o estoque da sua loja. Então, olhar para isso vai fazer toda a diferença de você não estar enterrando o seu lucro, tá? Tá trazendo clareza aí de, né? Tá olhando, poxa, é isso mesmo, eu não tinha essa noção, Edson.
o quanto que isso pesava dentro do meu lucro. Então, esse é o momento de você dar um print, de você salvar essa informação e dizer, realmente, Edson, eu estava muito fora, certo? E aí agora a gente parte para um outro ponto aqui fundamental, tá? Deixa eu botar aqui. Ó. A gente tem um ponto que é precificação emocional. Edson, o que que é isso? Às vezes eu não tenho noção, eu não tenho noção do quanto eu precifico mal o meu negócio. Não tenho noção. Às vezes, Edson, eu precifico. Aí você pergunta assim, qual é o tripé da sua precificação? Edson, eu não sei. Eu simplesmente precifico, eu pego lá e faço uma conta de X por Y. E aí é muito interessante. Anota essa frase. Quem define preço pelo medo define o lucro por acaso. Quem define preço pelo medo, basicamente define o lucro pelo acaso. O que que é isso? O lucro ele precisa ser pensado no processo de precificação. Ou seja, o quanto que esse produto vai deixar de margem, o quanto esse produto vai contribuir para o meu negócio. Então, olhar para isso é um dos grandes erros que suga o lucro, que é um vilão do lucro, é a questão da precificação baseada na concorrência. O concorrente botou esse preço, eu vou botar também. É engano. Porque, na verdade, eu não sei os custos do meu fornecedor. Eu não sei como ele compra. Eu não sei basicamente nada, a estrutura de custo dele. Então, existe um tripé que eu preciso olhar quando eu falo isso. Então, medo de perder o cliente, isso é muito comum. E você vê que está atrelado às emoções, e não necessariamente vai acontecer. Teve um cliente que ajustou os preços da loja e ela falou: é incrível, Edson. Os clientes, não teve ninguém que reclamou. Porque, na verdade, o medo era dela, não era do cliente. E talvez o medo de aumentar, talvez seja seu, não do cliente, entendeu? Eu vou perder o cliente se eu aumentar. Então, sempre quando há essa dinâmica de reajuste de preço, a gente fica sensível a isso, né? Então, falta de markup estruturado. O que que é isso? O quanto que eu vou marcar em cada categoria, em quanto que eu vou marcar em cada produto. Ficar claro isso. E aí eu deixo um ouro aqui, que é a questão que eu chamo de tripé, tá? Eu preciso entender, é o MMC, que é margem, mercado e custo. O que que eu preciso observar para formular um bom preço? Eu preciso olhar o mercado, ok, mas não se basear no concorrente. Olhar mercado é o primeiro ponto. O outro é a margem que eu quero que esse produto deixe de forma saudável para contribuir para o meu negócio. E o outro é o custo do produto, é o custo da operação. E é olhar esse tripé e falar o seguinte: eu vou precificar a partir disso. E aí eu vou começar a balancear. E aí existe o ouro que une tudo isso, que é o valor agregado que você deixa para o cliente. Por que que o cliente compra? Que a gente chama de a estratégia competitiva. Qual é a sua estratégia competitiva para ter um preço diferente? Para marcar um preço diferente, para precificar de forma diferente? É preço por preço? Não. Tem uma aula que a gente fala só sobre estratégia competitiva, que a gente aborda isso de forma muito estruturada, tá? Então aqui está muito claro. Medo de perder o cliente. Ele esmaga o seu lucro. Falta de markup estruturado, ou seja, por que eu fiz isso, entendeu? Exato. Exatamente esse tripé aqui, ó, MMC, tá? Olhar para o mercado, olhar para a margem que esse produto tem e pode entregar para você e olhar para os seus custos. Ou seja, olha para os seus custos, olha para aquilo que você tem dentro da loja, vê como isso pode contribuir. Às vezes fica muito oculto. A gente tem uma ferramenta de análise
de precificação, que a gente leve em conta qual margem eu consigo suportar dentro do cenário. Teve um cliente que fez uma venda agora, ele baixou um preço de uma caixa d'água, por exemplo, só que ele já tinha ajustado toda a parte de conexão. Então, assim, o quanto que isso ajudou ela a tomar essa decisão de aparentemente estar perdendo aquela margem, mas no final ela está construindo uma consolidação ali de mercado. Então, olhar para isso é fundamental. Estruturar esse racional, não no chute, né? Começar a definir por que que eu defini esse ponto. Ah, por que que é 30%? Por que que é 40%? Por que que é 20%? Por que que é 50%? Por que que é 100% naquele produto? Começar a categorizar isso. E aí eu olho muito para isso o seguinte, anota isso. Produto de solução sempre vai ser mais caro. Vou dar um exemplo aqui que tem a ver com a questão de preço. Eu lembro que numa das obras do escritório, eu tinha que comprar um parafuso de gesso, por exemplo. E eu lembro que a Leroy fica aberta até 10 horas da noite, e era como que era obra em shopping. Então, 9 horas eu sabia que na Leroy teria esse parafuso, e eu fui lá. Aí eu te pergunto, esse parafuso, se ele fosse 10 e se ele fosse 15, eu deixaria de comprar? Não. Por quê? Porque ele deixou de ser um parafuso para ser um produto de solução. Se eu não comprasse aquele parafuso, por exemplo, de gesso, a obra que acontecia durante a noite no shopping não iria acontecer. Então, o custo do pedreiro, o custo de toda a logística para a obra acontecer à noite, aqueles R$ 5 se tornou irrelevante. Então, você precisa mapear na sua loja qual é o produto solução da sua loja para você direcionar os seus esforços para isso. Isso aqui é uma baita de uma sacada para você direcionar, tá? E te ajudar a sair desse vilão que é a precificação emocional, tá? Bora lá? E agora a gente tem aqui, ó, é, isso aqui que é sensacional. Falta de indicadores. Isso aqui dá para a gente falar aqui durante algumas horas, tá? Mas eu vou ser muito pontual aqui para abrir para algumas caixinhas de pergunta aqui e a gente poder ir trocando, tá bom? Então, bora lá. Falta de indicadores, ou seja, gestão de indicadores, eles andam extremamente de mão dada, entender quais são os indicadores chaves. Eu gosto de fazer a ilustração de painel, ou seja, você olha o painel do seu carro, você sabe exatamente o nível ali de combustível, você sabe a temperatura do carro, você sabe em qual velocidade você está. Se tem algum perigo, ele vai sinalizar através daqueles botões que acendem no painel. E aí eu te pergunto, qual é a luz que acende o painel na sua empresa quando a sua loja ou o seu negócio não está dando lucro? Qual é a luz que acende? Ou seja, ter isso claro, ter esse painel claro de indicadores faz toda a diferença. E aí eu sempre digo o seguinte: quem não mede aceita qualquer resultado. Anota isso. Quem não mede aceita qualquer resultado. Por quê? Não mede o ticket médio, não acompanha a curva ABC, não sabe a margem por produto. Está conseguindo entender? Exatamente isso faz muita diferença. De você conseguir entender. A gente vai pegar um por um aqui. Ou seja, não sabe a margem do produto. Eu vou dar exemplo. Qual a margem que um produto X ou Y pode entregar para você? A gente vai ao mercado, a gente vai para o nosso custo, a gente vai para o nosso produto e a gente vai começar a entender aquilo que é produto destino. Quais são os produtos destino da sua loja? Quais são os produtos que basicamente o cliente compra? Tem isso na loja, não tem? Toda loja tem isso. Qual o produto que o cliente está comprando e qual o produto que você está vendendo? Às vezes eu não sei discernir isso. O produto que eu estou comprando para o produto que o cliente está comprando e o produto que eu estou vendendo. Então, entender isso é fundamental para você conseguir corrigir a sua margem por produto. Isso aqui é ação imediata, tá?
Quando você tem os indicadores, como é que você sabe que você precisa corrigir a margem? Quando você tem a sua margem de lucratividade muito baixa. Ah, Edson, eu não sei a minha margem de lucratividade. Então, eu preciso bru- brutalmente achar esse número. Ah, achei esse número. Não tenho esse número. Eu vou para os indicadores. Então, eu vou para produto. Ah, esse produto aqui está com uma margem muito baixa. Eu preciso melhorar ele. E aí, como é que eu vou descobrir isso? Eu tenho a curva ABC. Muitos não utilizam a curva ABC assim, de forma clara, sabe? E eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu pausar essa tela aqui. E vou abrir um sistema para vocês aqui, para vocês verem o poder, tá? De você conseguir saber os seus indicadores, né? O seu ticket médio, e não somente o ticket médio, mas você saber qual é o painel, né, de indicadores. Eu vou partilhar aqui uma tela para que fique claro e vocês consigam visualizar. E se vocês não têm isso no sistema de vocês, que vocês passem a ter, né? Pode ser um ponto de melhoria para o seu negócio, com certeza. Eu vou partilhar aqui a minha tela e vocês vão conseguir visualizar aqui. Quando eu falo de indicadores de resultado, tá? Olha só que interessante. Isso aqui é um indicador. Ou seja, isso aqui é um painel estratégico. Ou seja, aqui você sabe quanto que foi o seu faturamento, quanto que tem de saldo bancário, quanto você tem contas a pagar, quanto você vai receber. Ou seja, você saber quanto que você vende por canal de venda, ou seja, qual é o canal que mais traciona? É o canal balcão? É o WhatsApp? É telefone? Qual o ticket médio disso? Quantas contas a pagar, receber? Ou seja, olhar para isso de forma estruturada, sabe? E aqui tem outros indicadores de relatório. Dashboard financeiro, que é você entender qual é a margem líquida do seu negócio. Estão conseguindo entender? Conseguir entender quais são os produtos tops em lucratividade. Isso aqui de venda é fundamental. Quanto que cada vendedor entrega de lucratividade no seu negócio? Você sabe isso hoje? Qual é a margem que esse vendedor entrega para você? Qual é o ticket médio desse vendedor? E aí você começa a olhar para isso de forma estruturada. Curva ABC de cliente, ou seja, qual o cliente que deixa mais essa margem? Qual o produto que deixa mais margem aqui? Qual é a categoria que mais traciona no seu negócio, que gera mais acúmulo de faturamento? Ah, é a categoria de revestimento, categoria de telha, tintas, cimentos e tudo mais. Ou seja, você passa a olhar isso de forma estruturada. Olhar para o seu DRE, ou seja, qual é a minha margem líquida no final? É 26%? É 10%? Ou seja, eu começo a olhar para a minha loja de forma mais estruturada. Isso é trazer indicadores de resultado, sabe? Isso é olhar para a sua loja de forma estratégica e olhar para a falta de indicadores e entender que isso acaba sendo um dos fatores que bloqueiam a sua lucratividade no final do dia. Então, quem não mede, né, aceita qualquer resultado. Esse é um grande ponto. Não acompanhar essa curva ABC, que é o quê? A gente chama de teoria de Pareto, que é mais de 80% do seu resultado vem da curva A e B. Se você não tem isso claro, o que que vai acontecer? Você vai ficar simplesmente solto. Você não consegue visualizar. E olhar para isso faz toda a diferença. Por exemplo, ticket médio. Você sabe o ticket médio hoje do seu balcão? Ticket médio do seu WhatsApp? O ticket médio do seu telefone, o ticket médio por vendedor, o ticket médio por categoria, o ticket médio por marca. Isso tudo faz toda a diferença para você conseguir lograr êxito na sua jornada, sabe? E é por isso que muitas das vezes a gente pode aprender com o supermercadista, com as farmácias, ou seja, o quanto que eles aumentam o ticket médio, né? Você vai lá comprar um produto e tem lá no caixa um produtinho lá, que é a gente chamada de venda de impulso. Ou seja, como é que eu consigo aumentar o meu ticket médio? Como é que eu consigo comprar baseado na minha curva ABC? Como eu consigo melhorar a minha margem potencializando? Então, isso aqui é um dos pontos
tá? Para além de vários indicadores, indicadores de performance, indicadores dos meus colaboradores, de logística, de entrega, de marketing. Aqui eu só trouxe alguns pontos que muitas das vezes está correlacionado com a venda, tá? Mas aqui ajuda você a tomar essa decisão. E aqui o quinto vilão é justamente a empresa depender 100% do dono. Tudo passa por você. Falta falta de processos documentais, ou seja, eu não consegui documentar isso. Ou seja, eu não tenho nada documentado, tudo está na minha cabeça. Ausência de rotina de gestão. Eu sempre digo quando os clientes vêm de consultoria, eu digo o seguinte: mais do que você saber o que fazer e fazer quando dá tempo, é entender que precisa se transformar em rotina. E aí a gente sempre faz essa pergunta: se você parar 30 dias, a sua empresa cresce, ou trava, ou para. Dependendo do estágio da sua empresa, realmente a presença do dono vai ser necessária. Mas, de repente, se você já tem 20 anos de empresa, 10 anos de empresa, 5 anos, já precisa começar a modificar isso, tá? Então, aqui, olhar para esses pilares faz toda a diferença no sentido de novas perguntas que eu preciso fazer para o meu negócio, sabe? Eu tenho alguma coisa documentada? Tudo passa por mim, passa por alguém, ou seja, eu olhar para isso vai fazer toda a diferença, sabe? E aqui são verdades que muitas das vezes que ninguém conta. O problema não é vender mais. O problema é vender errado. Você não precisa trabalhar mais horas, você precisa de método. Qual é o método que você utiliza para documentar, para direcionar a sua loja? Quais são os pilares de gestão que você utiliza? E aí a gente precisa olhar para esses pilares que a gente acaba aplicando muito nas nossas consultorias. Gestão financeira, planejamento estratégico, gestão de pessoas, sistemas comerciais, tá? Mas eu queria ouvir e fazer essa pergunta aqui, dar essa abertura aqui para se tem alguma pergunta para vocês perguntarem aqui, para quem está ao vivo aqui com a gente. Ou seja, o que que realmente mais te impactou, mais te trouxe clareza? Se você quiser levantar a mão aí, essa é a hora que você pode falar e que você pode partilhar aí, para a gente poder conversar e eu poder tirar a sua dúvida aí sobre aquilo que a gente conversou até aqui. Me diz aí qual é a sua dúvida, né? A gente sempre diz que você não precisa trabalhar, e mais do que isso, né? O problema é vender errado. Então, se você conseguir olhar para isso hoje, conseguir entender que isso faz diferença, vai ser fundamental. A gente tem falado muito sobre a dinâmica de pilares, e é exatamente isso aqui. É identificar quais são os vilões do lucro do seu negócio, né? Quais são os desperdícios ocultos que eu tenho no meu negócio, que eu não sei, sabe? Qual estratégia que não saiu do papel, que eu não sei? E aí eu começo a olhar para isso. Como que eu consigo medir os esforços que eu faço? E aí eu vou olhar para a minha equipe, vou olhar para o comercial, vou olhar para o estratégico, vou olhar para o financeiro, vou olhar para esses pilares e vou começar a dar nota para isso. Qual é a nota que eu dou para o financeiro? Qual é a nota que eu dou para pessoas? Qual é a nota que eu dou para o meu planejamento estratégico? Qual é a nota que eu dou para o meu sistema comercial? Tudo isso faz diferença para você realmente ajustar a sua gestão e literalmente conseguir identificar, e mais do que identificar, que a gente identificou aqui, os vilões do lucro, a gente conseguir olhar para isso e dizer o seguinte: Edson, eu entendi que eu tenho pelo menos dois desses vilões. Ah, Edson, eu tenho esses vilões. E aí vale a pena a gente recapitular aqui quais foram, né? Quais são os 5 vilões do lucro? Margem ilusória, estoque parado, precificação emocional, falta de indicadores, empresa que basicamente é dependente ali.
sem clareza e sem norte para onde está indo. E aí, se você identificou pelo menos dois desses vilões no seu negócio, realmente você participou, anotou os insights, e aqui o que transforma a empresa é a estrutura. Como a gente estrutura isso para que o seu negócio venha a crescer. E aí sim, é um dos métodos que a gente utiliza e que tem ajudado diversas pessoas, 15 estados, que é o Constru Lucro, que é basicamente a nossa metodologia que tem ajudado muitos lojistas a crescerem, a se desenvolverem, a amadurecerem o seu sistema operacional de gestão empresarial. E a gente, eu chamo isso, eu venho de software, né? Então, eu digo que o sistema operacional de gestão empresarial é para transformar a sua loja de forma muito clara e muito lucrativa. Então, você é meu convidado. Acho que todo mundo aqui que está na aula aqui tem lá o WhatsApp, né? Então, a gente vai deixar aqui, eu vou fazer contato com cada um para a gente poder marcar uma reunião. Quem tem aqui tá na sala e quer participar aqui e quer compartilhar um pouco, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Se tiver alguma pergunta aqui, vou, vou paralisar aqui vou deixar aqui na tela. Mas qual pergunta você gostaria de fazer aqui? Se, se eu pudesse ser aqui o seu mentor durante essa pergunta, te direcionar, qual pergunta você faria aí para esse tempo? Se você tiver a sua pergunta, a gente tá batendo às 8 horas agora. Você poderia fazer a sua pergunta aqui para poder partilhar com você, tá? E diz aí se você tem uma pergunta, se você conseguiu capturar um pouco daquilo que a gente falou aqui hoje. Foi sensacional partilhar, explanar esses pilares aqui para vocês, tá? E agora é o começo, agora é com você, tá? Eu te convido a basicamente me chamar aqui, Edson, eu quero falar, eu quero marcar estoque parado. Qual é a melhor estratégia para vender estoque parado? Boa, Thaís. Um dos pontos aqui fundamentais para a dinâmica de estoque parado é exatamente entender qual o tempo que esse estoque está parado e se esse estoque já se transformou em custo. Se esse estoque já se transformou em despesa, eu preciso, né, trabalhar uma estratégia, basicamente, que foi agora em janeiro, que é a questão do que o pessoal faz de saldão, de office, de trabalhar aquele queima de estoque ali em janeiro, né? Mas tem janelas de oportunidade para você fazer, eu chamo de ilhas promocionais. Ou seja, como é que você trabalha com ilhas promocionais? Anota aí. Você vai criar ilhas promocionais na sua loja e vai trabalhar esse estoque parado com preço bastante agressivo para que você consiga recuperar aquele capital parado para investir naquilo que é curva A. Então, você consegue fazer a oxigenação da sua loja a partir disso, tá? Acho que esse é um grande ponto aí. Eu aproveitar o janeiro, onde já passou, mas eu posso fazer ilhas promocionais ao longo do ano para justamente mitigar isso e não ficar com esse estoque parado achando que isso basicamente vai retroalimentar. Pensando até mesmo numa dinâmica de baixo custo na operação de fazer florescer, tá? Então, eu já entraria dentro, já pensaria numa ação promocional, de uma ilha promocional ali, botou uma caixa. Teve um cliente que botou uma caixa d'água e botou um monte de lâmpada dentro da caixa d'água lá e vendeu muito. Tinha comprado lâmpada e estava tudo encalhado lá e basicamente não saía. Ele passou a vender lâmpada todos os dias de forma muito estratégica. Então, é isso. Estamos aqui há 1 hora e pouca, tá? Muito bom partilhar isso aqui, tá? Vou fazer mais vezes, tá? Vou fazer mais vezes aqui para a gente poder criar essa sinergia no meio dessa rotina que eu tenho, a gente parar um pouco e a gente poder conversar, né? Criar esse cenário aqui no Zoom, aqui no Instagram também, ou seja, então, criando essa multicanalidade aqui.
Bacana, deixa eu ver aqui. Gestão financeira. Gestão financeira. Qual seria o ponto? Qual seria o ponto de início principal que tenho para ter clareza no meu comércio? O primeiro ponto é você dividir. Você precisa dividir em três pontos, tá? O primeiro é o seu custo. Qual é o custo mínimo que eu tenho para operar? Que a gente chama de achar o ponto de equilíbrio, tá? Onde está o ponto de equilíbrio? Tem cálculos que você consegue fazer, tá? Mas o primeiro ponto é quanto que custa para vender o que eu vendo hoje, tá? Exemplo. Eu faturo 50 mil, faturo 100 mil, faturo 500 mil. Quanto que custa faturar o que eu faturo, tá? E o outro ponto é quanto que eu tenho de despesas fixas, tá? Despesas fixas para mim conseguir entender, até mesmo para te ajudar a precificar melhor, tá? Então, é entender exatamente isso. E aí você vai começar a olhar para esses dois pontos e descobrir o seguinte: qual é a margem que o meu negócio gera para pagar as minhas despesas, tá? A gente vai começando a ter casos. Eu preciso ter, no mínimo, os indicadores financeiros para acompanhar. Então, eu diria o seguinte, anota aí. CMV, custo de mercadoria vendida. Quanto custa a mercadoria que eu vendi? Esse é o primeiro. CMV, tá? O outro ponto seria o seguinte, seria a margem contribuição, tá? Qual é a margem de contribuição que o meu negócio tem? Eu preciso descobrir esse número, tá bom? E o outro é o quanto que eu quero de margem líquida, ou seja, o quanto que eu quero lucrar no meu negócio. O quanto que é saudável eu lucrar no meu negócio? 10%, 15%. Então, definir a margem de lucro. Olha para esses três pontos para começar a olhar para a sua dinâmica financeira, para olhar exatamente quanto que custa, qual é a margem que eu quero que o meu produto tenha e definir uma margem de lucro, tá? A partir disso. E aí a gente vai olhando para outros critérios do seu financeiro. Mas, basicamente, o financeiro se faz todos os dias. Então, é olhar para o seu financeiro todos os dias e entender isso, dominar isso, saber os números do seu negócio real, para que você saiba se você está dando lucro ou prejuízo, no mínimo, no final. E aí, quais são os indicadores que você pode observar? DRE, se você tiver no seu sistema, tá? Se não tiver, a gente pode te ajudar nisso. Você pode olhar para o seu contas a pagar e classificar ele, eu boto aqui, ó, classificar ele bem, tá? Vai fazer muita diferença no seu financeiro. E documentar, entender como a venda acontece, entendeu? Exemplo, tem muita gente que vende, mas vende fiado, entendeu? O quanto que representa o fiado na minha loja, entendeu? De 100 mil, quanto foi a prazo, quanto foi à vista, quanto foi no Pix, quanto foi no cartão, entendeu? Como eu vendo o que eu vendo. É muito interessante. Como eu vendo o que eu vendo, tá? Isso é muito fundamental aqui. Você entender como você vende. Eu vendo, Edson, mas eu nem sei como que eu vendo. Então, isso aqui é fundamental. A gente trazer isso aqui para mim, tá bom? Mais alguma pergunta aqui? Eu vou deixar. Vocês que estão aqui, vocês têm uma gestão de pagar e receber. Vocês têm algum curso? Temos sim, a gente consegue te ajudar. Me chama, me passa aqui o seu contato, só me dá um oi agora lá no WhatsApp. Você consegue me dar um oi lá no WhatsApp? Que aí a gente marca uma reunião para ver o quanto que a gente consegue te ajudar, tá? Mas a gente consegue te ajudar sim, tá bom? Consegue mesmo te ajudar, tá? A vistoria para apontar isso. A gente consegue te ajudar, consegue criar um diagnóstico. A gente tem um programa que pode ser cirúrgico para isso, ou pode ser um programa de 3 meses, tá? Como é que funciona as nossas consultorias? A gente tem consultoria de 3 meses, consultoria de 6 meses, e a gente consegue fazer. Júlio, perfeito, Júlio. A gente já conversa. Eu estou reservando alguns horários amanhã
para quem está aqui no workshop, a gente poder conversar e a gente fazer um diagnóstico. Então, o Júlio já marcou ali a sua presença. Então, você que está aí, Paulo, e outros que estão aí, para a gente poder estar, tá? Gente, a gente encerra por aqui. Foi muito rápido, tá? Me diz aí o que que vocês acharam do conteúdo, se faz sentido. Edson, continua, né? Transmite, além de você fazer no Zoom, Edson, transmite aqui também no Instagram. Traz aí os seus feedbacks, que é importante para a gente poder saber e continuar com essa jornada aí, com esse movimento, tá? E fica essa frase aí, né? Literalmente, boa noite, boa noite. Fica essa frase, literalmente. O que que a gente pode fazer? Ó? Perfeito, de forma simples e clara, maravilha. Boa noite, Elissa. É isso, é exatamente isso. É não tirar. Gostei muito bom, gente. Esse feedback aqui faz toda a diferença para a gente continuar e ajudar vocês a crescer e a se desenvolver, tá? Bora lá, tá? Uma boa noite para vocês. Até a próxima e a gente se vê, tá? Pode mandar mensagem, Edson, quero um diagnóstico, quero isso, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu vou responder e a gente já marca um horário, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.